Ele discute a abordagem da Tecno-IT de realizar melhorias sutis em seus produtos e serviços, e, embora não sejam revolucionárias, transformam a maneira como os clientes interagem com a tecnologia. Ibrahim ilustra como ajustes inteligentes nas funcionalidades integram eficazes e um foco renovável na satisfação do cliente foram fundamentais para se destacar no setor. Ele enfatiza que a inovação pode ser alcançada através de passos incrementais que se alinham às demandas do mercado, levando a resultados notáveis sem a necessidade de mudanças disruptivas. A apresentação busca encorajar os profissionais a encontrar valor nas melhorias contínuas que fazem a diferença. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bacana. Depois do almoço não é fácil não, né? Tá todo mundo querendo dormir, né? Tá bom. Prazer estar aqui com vocês, passando um pouquinho de calor em Curitiba. Achei que eu nunca ia fazer essas duas frases juntas, Curitiba e calor, né? Mas parece que tá um pouquinho quente aqui. Bom, pessoal, eu sou Ibrahim, eu sou CEO da Tecno-IT, tá? Tecno-IT hoje é a empresa líder no mercado de cidades inteligentes. Eu costumo dizer que a gente inventou esse mercado de cidades inteligentes quando não tinha feira, não tinha concorrente, era tão bom. Agora tem bastante gente também fazendo, né? Mas foi uma situação, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, como a inovação ela não precisa ser uma coisa que muda tudo. Mas às vezes pequenas mudanças podem fazer muita diferença, tanto em produtos, serviços, como situações que são apresentadas ao público. Eu tenho uma frase que diz que a inovação não precisa ser uma mudança radical. Muitas vezes pequenas mudanças geram grandes resultados. Mas antes, nós vamos falar um pouquinho do que é a inovação disruptiva, né? Que todo mundo fica pensando nisso. Que eu quero ser o Uber, eu quero ser o Google, eu quero mudar o mundo, etc. É mais fácil lá nos Estados Unidos, é mais fácil na própria China, etc., onde o incentivo à inovação tecnológica, onde o incentivo a ideias malucas acontece com bastante frequência. Eu vi o Jeff Bezos esses dias numa palestra dizendo o seguinte, que os Estados Unidos dá certo e tem tanta inovação tecnológica porque é o único país do mundo em que você consegue pegar 60 milhões de dólares para tocar uma ideia sua de projeto que tem 10% de chance de dar certo. Tenta fazer isso no Brasil. Não é fácil. Aqui no Brasil eu costumo dizer que é o único sistema bancário do mundo que você tem que provar para o banco que você não precisa do dinheiro para ele te emprestar. Bom, vamos lá das inovações disruptivas. O que é inovação disruptiva? É aquela inovação que muda tudo. Muda o conceito, muda tudo o que aconteceu, até o status quo atual, ele muda. Então, uma invenção disruptiva do passado, o carro. Todo mundo andava de carroça. Não sei se vocês sabiam, na quebra da bolsa em 1929, a principal empresa do índice Dow Jones era uma empresa de carroça. Era a número 1. E ela foi totalmente destruída no meio do caminho. Então, existem empresas aí que mudam tudo. Então, por exemplo, o Uber é uma que eu acho interessante, porque o Uber ele mudou a maneira como a gente pensa transporte. Ele mudou coisas pequenas e coisas grandes. Primeiro, antigamente ninguém falava assim, eu vou entrar no carro de um desconhecido, ou você entrava no carro de um taxista, ou no ônibus, ou no metrô, ou no trem. Agora eu vou pedir pelo celular um carro de quem eu nunca vi na minha vida e vou pagar antecipado. Olha só que interessante. Muda até a experiência da pessoa dentro do aplicativo e dentro do serviço de transporte como um todo. Porque você, antigamente, terminava o táxi e você pagava. Ele mudou a experiência, você sai do táxi e some. Eu faço isso de vez em quando. De vez em quando eu estou no táxi e eu saio do táxi e o cara, não vai pagar não, caloteiro. Tem que voltar e pagar, né? Pois é, o Uber não é assim. Então é bem disruptivo, é bem interessante o que eles fizeram. Outras inovações, a Amazon mudou o conceito de como vender produtos, de como fazer produtos, de como entregar produtos. Isso que é o mais legal. Só que o interessante é o seguinte, o Jeff Bezos fala uma coisa interessante na Amazon, que ele fala assim, meu cliente, ele vai ficando mal acostumado com o tempo, e as minhas inovações já não fazem mais diferença na vida dele. Então, por exemplo, quem paga a Amazon Pay nos Estados Unidos sabe que a Amazon entrega para você o pacote em até 24 horas. Ele fala assim, meu cliente daqui 10 anos vai querer o pacote em 10 horas. Porque você já está acostumado com 24. Ninguém aceita mais esperar o pacote 2 dias. Não tem mais conversa.
Então, a inovação, quando ela é muito disruptiva, ela é difícil também de se manter, porque ela muda um mercado. E o que a empresa tem que fazer? Pequenas inovações no dia a dia para poder resolver esse problema e continuar líder do mercado. Bom, e a SpaceX, né, que é uma empresa que eu adoro, que mudou a maneira que a gente pensa toda a corrida espacial mundial. Só que a SpaceX é um caso muito especial, eu acho interessante isso. A SpaceX é disruptiva, ela mudou todo o mercado de foguetes, todo o mercado espacial, toda a situação como um todo, porém ela não inventou nada, olha só que interessante. Não sei se vocês sabiam, mas a ideia de reutilizar foguetes, ela está sendo estudada pela NASA desde a década de 60. Mas sabe o que acontece? E ela sabia que era viável. Só que a NASA falou assim, para que nós vamos fazer isso? Dá muito trabalho, tem que pesquisar material, tem que procurar coisas novas. Já que tem dinheiro do governo americano para fazer, e está sobrando, manda um ônibus, larga ele na estratosfera, depois manda outro. A única coisa de interessante que o Elon Musk fez já existe pesquisa, todo mundo falou que é viável e é possível. O que nós temos que fazer? Procurar novos materiais, novas situações de logística, entre outros, para que o foguete vá com 35% do combustível e sobre o resto do combustível para ele retornar à atmosfera. E o que eles fizeram? Foram atrás da Fórmula 1, procuraram novas ligas metálicas, desenvolveram novas maneiras de fazer as estruturas, deixaram o foguete super leve e hoje é a empresa de frete mais sofisticada do mundo, porque ele é uma empresa de frete. Olha só como ele não mudou nada. Ele é uma empresa de frete, gente. Ele é um caminhão moderno. O que ele faz? Ele leva satélite para os outros para fora da Terra. É só isso. Então, o que acontece? Às vezes, isso falta um pouco no Brasil, né? Dinheiro para você tentar essas ideias malucas e diferentes. Mas, às vezes, a inovação não é uma coisa tão fora da realidade como a gente às vezes pensa. Bom, e indo para a nossa realidade brasileira, que eu acho que é a melhor, e eu acho que é onde o empresário brasileiro pode se dar melhor, é a inovação incremental. E a inovação incremental ela é melhoria de algumas coisas pequenas que fazem muita diferença no dia a dia das pessoas e no dia a dia do consumidor como um todo, e mudam a sua maneira, às vezes, de agir, e às vezes por mudanças incrementais, pequenas. Ontem eu escutei uma interessante. Sabe qual foi a grande inovação do Nubank? O Nubank não foi o primeiro banco digital. O Nubank foi o primeiro banco digital que mostrava a transação do cartão em tempo real. É só isso. Não foi nada fora do comum. Já existia um monte de banco digital. Eles foram o primeiro a mostrar a transação em tempo real. Todo mundo falou, pô, que legal, cara. Eu passo meu cartão de débito, eu entro no extrato, tá lá. Eu passo o cartão de crédito, tá escrito quanto eu gastei no cartão de crédito. Em tempo real, antigamente, você demorava 2, 3 dias para ver isso na fatura. São pequenas mudanças incrementais que mudam todo o conceito e trazem o consumidor para o seu lado. A inovação não precisa necessariamente mudar no mundo, já falamos, transforma partes do sistema e resulta em eficiência, satisfação do cliente e crescimento. A Apple hoje não é mais uma empresa disruptiva, não sei se vocês sabiam disso. E ela já sabe disso há bastante tempo e faz parte do conceito dela. A Apple, quando tinha o Steve Jobs, ela era a empresa mais disruptiva da história do mundo moderno. Botar 100 músicas num aparelhinho desse tamanho, né? O iPod é o primeiro celular, entre outras coisas. Mas hoje a Apple é uma empresa que só faz pequenas melhorias incrementais e mantém o produto dela com o status que ela está. Ela não tem mais a intenção de ser disruptiva. Ela nem quer. Então o que ela faz? Atualização de software, ela muda de uma versão para outra, ela põe uma inteligência artificial que todo mundo já tem. Ela tem uma interface que o cliente já está acostumado, todo mundo já usa o produto. E ela se mantém como líder do mercado de celulares do mundo até hoje. Pode ser que a ideia do celular lá do Elon Musk, via satélite, pode ser que machuque todo mundo. Existe viabilidade de conectividade, mas não existe viabilidade de voz ainda, tá? Para vocês saberem.
O celular via satélite, ele não funciona para voz, ele é como se fosse um rádio antigo. Você tem que falar câmbio depois que você conversa, porque tem um problema de latência via satélite. Mas são tentativas diferentes para mudar o mundo. A Toyota é muito legal a gente falar, porque a Toyota não inventou o carro, a Toyota não inventou linha de produção, a Toyota não inventou, na verdade, nada. Só que a Toyota só fez tudo melhor que todo mundo. É só isso. Melhor linha de produção, melhor processo de qualidade, melhor processo de produtividade, melhor eficiência de custos. E a Toyota inventou uma coisa que o mundo inteiro hoje usa, chama Just in Time. Qual era o problema da indústria automobilística? A indústria automobilística antigamente tinha que ter estoque de tudo. O cara tinha que ter estoque de pneu, estoque de peças, estoque de painel, estoque de tudo. E os estoques às vezes duravam 60, 90 dias de produção. Então, os depósitos de estoque eram muito grandes, o custo de armazenamento disso era muito grande, o dinheiro colocado nessa situação era muito grande. E o que eles falaram? Pô, se a gente tem um monte de fornecedor que quer vender pra gente, por que a gente não fala pro cara que ele vai entregar só o que a gente vai usar para fabricar o carro do dia? E eles inventaram isso aí, just in time. Então, toda a cadeia de fornecedores dele entregava a peça do dia. Então, ele precisava produzir 1000 carros num dia, você tinha estoque para aquele dia. No outro dia, o fabricante que vendia a peça para ele também tinha que trazer aquele estoque no outro dia, e dessa forma ela transformou uma situação em que ela usava o estoque do fabricante mais o estoque dentro das estradas de rodagem, não precisava de custo de armazenamento, eficiência financeira era melhor, a lucratividade disparou, eles investiram e ganharam mercado no mundo inteiro através de uma pequena mudança incremental. Olha só que interessante. Mas para isso eles precisavam de eficiência e qualidade. Dito tudo isso, eu quero falar um pouquinho da minha empresa, da TecnoIT, o que a gente inventou e o que a gente fez. Quando eu entrei no mercado de TI, faz 30 anos, tá, gente? Eu entrei no mercado de TI bem novinho. E antigamente computador, eu lembro, o primeiro computador que eu tive era uma fortuna o computador. Uma fortuna. Caríssimo, caríssimo, muito caro. Era um negócio impressionante. E eu fui vendo, de repente, quando eu estava fazendo faculdade, o computador estava barato. E começou a ficar barato, cada vez mais barato, cada vez mais barato. E aí eu tô olhando, quem é o homem mais rico do mundo? E já não era o Steve Jobs, já não era o Michael Dell, era o Bill Gates. Eu falei, uai, que interessante, né? O mundo está migrando de produto para serviço, para soluções, etc. Quando nós fundamos a TecnoIT, a gente era uma empresa que fazia vendas de TI, na verdade. Nós éramos revendedores de grandes marcas, Cisco, entre outras grandes marcas aí de tecnologia, nos primórdios aí da TI. Era interessante porque todo mundo estava despertando para a tecnologia e nós vendíamos bastante hardware, muita coisa palpável, né? E eu falei, cara, esse mercado de hardware ele vai acabar, e não vai ser bom não. Isso aqui vai comoditizar, tudo vai ficar barato, tudo vai ficar briga de preço o tempo todo. E o que nós fizemos? Nós fizemos a primeira situação incremental onde a gente começou a vender tudo como serviço turnkey para o cliente. Então, meu cliente, e eu tinha muito cliente governo na época, o meu cliente tinha um problema, por exemplo, se ele quisesse montar esse auditório aqui, ele precisava comprar essa tela numa licitação, aquele refletor em outra licitação, essa tela em outra licitação, esse controle em outra, aquelas duas câmeras em outra. O que nós fizemos? Nós chegamos para os clientes e falamos assim, me entrega seu problema. E nós vamos entregar o problema completo, resolvido. Então meu cliente não falava mais que ele precisava comprar uma câmera, ou que ele precisava comprar uma questão tecnológica de hardware, ele me entregava um problema. Então vamos dizer que o problema dele era resolver o problema de segurança predial dele. A gente entregava. Ó, eu vou resolver de tal forma, assim, 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 assim. É uma coisa simples, gente. Não é uma coisa fora do comum. Só que isso mudou o mercado na época. Nós ganhamos a primeira cidade inteligente, fizemos uma das primeiras do Brasil por causa disso, porque o prefeito queria fazer a cidade inteligente, mas ele não queria comprar uma licitação de câmera, uma de fibra ótica, uma de etc., entre outras coisas. Nós fomos lá e fomos fazendo. Essas pequenas mudanças de incremento tecnológico
mudou o mercado como um todo. E o interessante é que o seguinte, o mercado acabou acompanhando a gente. É bem legal essa visão, porque a gente viu essa transformação acontecer, muita gente começou a vender serviço, começou a esquecer do hardware, e a gente, não vou dizer que eu era o único que teve essa ideia, mas a gente estava dentro da onda que aconteceu e a empresa cresceu bastante, tá? Começamos uma empresa pequena, 3 sócios numa sala de 30 metros quadrados. Hoje a empresa tem presença nacional, não sei se vocês viram aqui, a gente tem 50 cidades inteligentes, mais de 500 clientes no Brasil, implementação em todos os estados do Brasil, e através de uma questão incremental não muito diferente, nada muito disruptivo, mas para a época era um processo diferenciado. Hoje, o que nós estamos pensando em disrupção e a nova situação que nós queremos incrementar? É onde a gente acha que a base de tudo é via software e não mais via hardware. Então, a gente pensa em situações de softwares que comunicam com qualquer tipo de hardware que o cliente já tenha ou que ele vá adquirir ao longo da trajetória dele. E esses softwares fazem todas as gestões inteligentes das cidades inteligentes, de mobilidade urbana, entre outros. Claro que tudo com incrementação de inteligência artificial, mas sem inventar nenhuma roda. Porque aqui no Brasil a gente não tem potencial. Não é questão de ter potencial técnico a gente tem muito. A gente não tem dinheiro sobrando para ficar 10 anos fazendo pesquisa científica, tomando prejuízo. A Amazon é interessante, a Amazon ficou 7 anos no prejuízo, gente. Ela tinha $1,5 bilhão de prejuízo por ano. Vocês conhecem alguma empresa no Brasil assim? Que ficou 7 anos com $1,5 bilhão de prejuízo? E todo mundo colocando dinheiro? Nós temos uma realidade diferente. A realidade empresarial do Brasil, a gente tem que adaptar ao que a gente pode fazer. Então, no Brasil, a inovação que a gente tem que pensar são inovações incrementais. Inovações pequenas. Uma outra inovação nossa é o WhiteBus. O WhiteBus é um software que nós fizemos em que ele pega conectividade Wi-Fi do município e faz o perfil demográfico das pessoas que conectam a internet dentro do município. Como que ele faz isso? Ele tem uma implementação de situações de alimentação de dados das pessoas. Ele faz a gestão de conectividade Wi-Fi, o acesso de portal captivo, etc. Ele põe propagandas do prefeito lá antes do cara acessar, faz uma propaganda, etc. Mas o mais importante, ele diz para o cara assim, prefeito, nessa praça pública, das 10 da manhã ao meio-dia no domingo, 70% das pessoas que caminham aqui têm mais de 40 anos. 65% são homens, o restante é mulheres. Se você quiser fazer uma ação focada, é essa que você tem que fazer. Não, eu quero fazer uma ação para jovem. Não, para jovem você tem que vir aqui no domingo, 6 horas da tarde, que aí o público é todo abaixo de 25 anos. Então, o que acontece? A prefeitura se torna uma pessoa se personifica como um ente mais próximo da população, porque hoje existe uma distância entre o poder público e a população em geral. E a gente tentou romper essa distância através desse software nosso, funciona com qualquer equipamento Wi-Fi de qualquer prefeitura. Tá? Ele é o equipamento, a gente chama de inteligência do prefeito e inteligência da conectividade dentro do município. Então é assim que a gente faz inovação no Brasil. É a única maneira? Não, tem bastante gente que teve ideia disruptiva no Brasil, mas é raro. Agora, essas pequenas inovações, eu posso passar 2 horas aqui falando para vocês de empresas que a gente viu com pequenas inovações, pequenas mudanças de processo, com pequenas melhorias incrementais que modificaram o mercado e dominaram o mercado. O Brasil é cheio dessas empresas. Bom, pessoal, basicamente, na TecnoIT a gente acredita que pessoas mais tecnologia geram inteligência tecnológica. Não dá para gerar inovação sem pessoas. A inteligência artificial não vai tomar o emprego de todo mundo. Só vai tomar o emprego de quem não souber usar a inteligência artificial. Essa pode ser que perca. Mas ela veio para ajudar. Então, pessoas com a tecnologia geram inteligência tecnológica. E isso muda a relação das pessoas e muda a relação do mundo. E pode fazer a sua empresa extremamente inovadora sem você inventar uma nova forma disruptiva de acontecer. Com coisas simples, a gente consegue coisas incrementais e resultados maravilhosos. É isso aí, muito obrigado. Tá? É o recado que eu tinha para dar. Muito obrigado a todos. Boa feira.